Sabe qual é o seu problema, Leia? Você acha que gastar dinheiro em tudo te torna importante. Mas você continua sendo um fardo inútil que não consegue sustentar nenhum homem. Olhei para a tela do meu celular, a voz do meu pai ecoando no vídeo que meu tio havia me enviado acidentalmente. As palavras me atingiram com mais força do que qualquer tapa. Eu estava sentada no meu pequeno apartamento em Portland, Oregon, cercada pelas evidências do meu orçamento cuidadoso, móveis de segunda mão, mantimentos de marca genérica, nada extravagante. E no entanto, nos últimos 4 anos eu vinha pagando a hipoteca do meu pai todo mês, sem falta. Meu nome é Leia e tenho 32 anos. Trabalho como coordenadora de logística para uma transportadora de médio porte, ganhando um salário razoável, mas nada espetacular. Sempre fui a responsável da família, a que aparecia quando as coisas ficavam difíceis, a que nunca pedia nada em troca. Meu pai criou a mim e ao meu irmão mais velho, Kenneth, sozinho depois que minha mãe faleceu quando eu tinha 7 anos. Ele trabalhou na construção civil a vida toda e quando se aposentou 5 anos atrás, suas economias eram inexistentes. O vídeo chegou às 21 horas de uma terça-feira. Meu tio Gerald, irmão mais novo do meu pai, pretendia enviá-lo para outra pessoa da família. Em vez disso, ele chegou às minhas mensagens com uma mensagem simples: achei que você gostaria de ver isso do jantar de domingo. Apertei o play novamente, precisando ter certeza de que tinha ouvido direito. A câmera tremia, claramente filmada pelo celular de alguém em uma reunião de família para a qual eu não tinha sido convidado. Meu pai estava sentado à cabeceira da mesa com uma cerveja na mão, parecendo relaxado e confortável. Meu irmão Kenneth estava ao lado dele, rindo de alguma coisa. Tia Patrícia, tio Gerald e alguns primos ocupavam as outras cadeiras. A Leia foi muito generosa com o dinheiro da hipoteca. A voz do tio Gerald veio de trás da câmera. Você criou uma boa filha, Frank. Meu pai bufou. Generosa? Ela me deve. Eu a mantive sob meus cuidados por 18 anos. Isso é só para ela pagar o que tirou de mim. Além disso, ela não tem mais nada para fazer. Sem marido, sem filhos. Que tal se tornar nossa galinha dos ovos de ouro? A mesa explodiu em gargalhadas. Meu irmão Kenneth acrescentou: ela sempre foi assim, desesperada para provar que é importante. É meio triste, sinceramente. Minha tia Patrícia acrescentou: pelo menos ela serve para alguma coisa. Melhor do que ser completamente inútil. Parei o vídeo. Minhas mãos tremiam. O apartamento parecia pequeno demais, as paredes me pressionando. Eu vinha enviando $2.000 por mês para o meu pai há 4 anos. Eram $96.000. Quase $100.000 para um homem que me via apenas como um caixa eletrônico conveniente. O pior nem eram as palavras. Era a casualidade de tudo. Eles estavam sentados à mesa de jantar, comendo comida provavelmente paga com o meu dinheiro, rindo de como eu era patético. E eu nem sabia que eles estavam reunidos. Ninguém tinha me convidado. Ninguém tinha pensado em me incluir nesses jantares em família onde, aparentemente, eu era o entretenimento. Olhei ao redor do meu apartamento. O sofá que comprei em um brechó, a mesa de centro que montei sozinha com móveis em promoção, as cortinas que costurei com tecido em liquidação porque não tinha dinheiro para comprar nada melhor. Tudo porque eu estava colocando meu pai em primeiro lugar, garantindo que a hipoteca dele fosse paga, garantindo que ele pudesse manter a casa em que morou por 30 anos. Meu telefone vibrou. Outra mensagem do tio Gerald: desculpe, não era para você. Vamos esquecer. Esqueça. Como se eu pudesse deixar de ouvir meu próprio pai me chamando de inútil. Como se eu pudesse deixar de ver minha família inteira rindo às minhas custas. Fiquei ali sentado por um longo tempo, o vídeo pausado no rosto sorridente do meu pai. Uma parte de mim queria ligar para ele imediatamente, gritar e exigir uma explicação. Mas outra parte, a parte que aprenderá a ser cautelosa e calculista após anos sendo ignorada, me disse para esperar. A próxima parcela da hipoteca venceria em 2 semanas. Não dormi naquela noite. Fiquei deitado na cama, assistindo ao vídeo sem parar, memorizando cada palavra, cada risada, cada olhar de desprezo. Quando o sol nasceu, eu já tinha assistido 17 vezes. Meu relacionamento com meu pai nunca foi caloroso. Depois que minha mãe morreu, ele se jogou no trabalho, deixando Kenneth e eu sozinhos a maior parte do tempo. Kenneth, sendo 3 anos mais velho, assumiu um papel protetor que rapidamente se transformou em outra coisa. Ele se tornou o filho de ouro, o filho que não podia errar, enquanto eu me tornei a garota que estava sempre no caminho. Lembro-me de ter 10 anos e tentar mostrar ao meu pai um desenho que eu tinha feito na escola. Ele mal olhou para o desenho antes de devolvê-lo. Que legal, Leia. Vai brincar lá fora. Estou tentando assistir ao jogo. Kenneth riu.
Ninguém se importa com seus desenhos idiotas. Isso virou um padrão. Kenneth me menosprezava, e meu pai ou ignorava ou participava. Quando entrei no quadro de honra no ensino médio, meu pai disse: ótimo, pelo menos você não é completamente inútil. Quando Kenneth mal se formou, meu pai deu uma festa para ele e comprou um carro. Eu tinha ido para a faculdade com uma bolsa parcial, trabalhando em 2 empregos para cobrir o resto. Meu pai nunca se ofereceu para ajudar. Você é inteligente, ele dizia. Descubra. Eu descobri. Me formei em gestão da cadeia de suprimentos e consegui um emprego que pagava razoavelmente bem. Mudei-me para Portland a trabalho, distanciando-me da família que nunca tinha sido realmente minha. Mas eu ainda ligava toda semana. Ainda enviava cartões de aniversário. Ainda aparecia no Natal, mesmo me sentindo muitas vezes invisível. 4 anos atrás, meu pai me ligou. Foi incomum. Ele nunca ligava, a menos que precisasse de alguma coisa. Sua voz estava rouca, um pouco envergonhada. Leia, preciso falar com você sobre uma coisa. Ele explicou que sua aposentadoria não estava cobrindo suas despesas. A hipoteca de sua casa estava consumindo a maior parte de sua renda mensal, e ele estava começando a ficar para trás. O banco havia enviado alertas. Ele poderia perder a casa. Não posso pedir ao Kenneth, disse ele. Ele tem a própria família com quem se preocupar. A esposa dele, Jéssica, acabou de ter o bebê, e o dinheiro está curto. Senti uma pontada no peito, não exatamente esperança, mas quase isso. Ele estava me pedindo ajuda. Ele precisava de mim. Quanto é a hipoteca? Perguntei. R$ 2.000 por mês. Era uma parte substancial da minha renda, mas eu conseguia. Teria que cortar gastos, viver de forma mais econômica, mas conseguiria. Eu ajudo, eu disse. Envio o dinheiro todo mês. Houve uma pausa então. Sério? Você vai fazer isso? Você é meu pai. Claro que farei isso. Bem, obrigada, Leia. Eu agradeço. Isso foi há 4 anos. Desde então eu enviava fielmente $2.000 no primeiro dia de cada mês. Meu pai raramente me agradecia. Às vezes ele confirmava a transferência com uma mensagem curta, consegui. Outras vezes nada. Eu me convencia de que não importava. Eu estava ajudando. Eu estava sendo uma boa filha. Talvez isso finalmente o fizesse ver o meu valor. Agora, sentada no meu apartamento com aquele vídeo gravado na minha mente, percebi o quão tola eu tinha sido. Ele não via o meu valor. Ele via uma fonte conveniente de dinheiro, uma mina de ouro, um fardo inútil que pelo menos servia para alguma coisa. Abri meu aplicativo bancário e olhei meu histórico de transferências, todo mês, exatamente como um relógio. $2.000. Um total de $96.000. Pensei no que poderia ter feito com aquele dinheiro. Poderia ter comprado um carro. Poderia ter me mudado para um apartamento melhor. Poderia ter viajado, economizado para comprar uma casa própria, investido no meu futuro. Em vez disso, investi tudo em uma casa que nunca herdaria, para um homem que zombava de mim pelas costas. Meu telefone tocou. Era meu pai. Fiquei olhando para a tela, vendo o nome dele aparecer. Não atendi. Ele não deixou mensagem de voz. 20 minutos depois, Kenneth ligou. Também não atendi. Depois, recebi uma mensagem do meu pai. Gerald me contou sobre o vídeo. Era só uma brincadeira de família. Não seja tão sensível. Não seja tão sensível. Como se o problema fosse a minha reação, não as palavras dele. Pensei em responder. Pensei em ligar para ele e liberar 4 anos de mágoa e raiva. Mas algo me impediu. Uma vozinha na minha cabeça fria e calculista sussurrou: espere. Pense. Planeje. Abri meu laptop e comecei a vasculhar meus registros financeiros. Cada transferência, cada e-mail de confirmação, cada mensagem de texto sobre a hipoteca. Salvei tudo em uma pasta na minha área de trabalho. Então fiz algo que nunca tinha feito antes. Liguei para a empresa de hipoteca. Olá, estou ligando para falar sobre a conta do Frank Henderson, eu disse, usando o nome do meu pai. Expliquei que eu era filha dele e estava fazendo pagamentos em seu nome. Queria confirmar o status da conta. O representante foi prestativo. A conta estava em dia. Todos os pagamentos haviam sido recebidos. Aliás, de acordo com os registros deles, a hipoteca seria quitada integralmente em apenas mais 6 meses. 6 meses. Depois de 4 anos de pagamentos, meu pai estava a apenas 6 meses de se tornar dono da casa. E depois? Será que ele me contaria? Será que ele simplesmente me deixaria continuar enviando dinheiro, embolsando tudo para si? Agradeci ao representante e desliguei. Minhas mãos estavam firmes agora. A mágoa ainda estava lá, enterrada no fundo. Mas na superfície eu senti algo mais agudo,
algo com gosto de determinação. O próximo pagamento venceria em 12 dias. Os dias seguintes passaram em uma névoa estranha. Fui trabalhar, coordenei remessas, respondi e-mails, participei de reuniões. Aparentemente, tudo estava normal. Por dentro, eu estava elaborando um plano. Meu pai ligou mais 2 vezes. Eu não atendi. Kenneth mandou várias mensagens, cada uma mais irritada que a anterior. Papai disse que você está ignorando ele. Qual é o seu problema? Você vai mesmo ficar bravo por causa de uma piada idiota? E por fim, você está sendo infantil. Eu também não respondi a essas mensagens. Na quinta-feira, minha melhor amiga Fiona ligou. Nos conhecemos na faculdade e continuamos próximos, apesar de morarmos em cidades diferentes. Ela era uma das poucas pessoas que conheciam toda a história da dinâmica da minha família. Você está bem? Ela perguntou. Você tem estado quieto. Contei a ela sobre o vídeo. Reproduzi o vídeo para ela por telefone. Houve um longo silêncio depois que terminou. Leia, ela finalmente disse, com a voz carregada de raiva. Isso é horrível. Essas pessoas são horríveis. Eu sei. O que você vai fazer? Vou parar de pagar a hipoteca. Ótimo. Você deveria ter parado há anos. Mas não vou parar quieto. Vou garantir que todos saibam exatamente o que está acontecendo. Fiona ficou em silêncio por um momento. Como? Expliquei meu plano. Os recibos da hipoteca, o vídeo, a documentação de cada pagamento que eu havia feito. Eu enviaria tudo para todos os meus parentes. Queria que eles vissem a verdade, não a versão que meu pai contava nos jantares de domingo, mas os fatos reais. Ele vai ficar furioso, alertou Fiona. Bom, Leia, estou falando sério. Ele pode tentar retaliar. Sua família inteira pode se voltar contra você. Já fizeram isso, eu disse baixinho. Eles se voltaram contra mim a vida toda. Só não percebi até agora. Ela suspirou. Ok, se você tem certeza disso, eu te apoio. O que você precisa de mim? Apenas esteja lá quando a situação piorar. Vou precisar de alguém para conversar. Sempre. Depois que desligamos, passei a noite compilando tudo. Peguei todos os extratos bancários com as transferências. Baixei todos os e-mails de confirmação. Tirei prints das conversas de texto com meu pai sobre os pagamentos. Organizei tudo em ordem cronológica, criando um cronograma claro que mostrava exatamente quanto eu havia doado e há quanto tempo fazia isso. Depois, fiz cópias do vídeo que meu tio havia enviado e salvei em vários discos rígidos para garantir que não o perderia. Rascunhei um e-mail. Foram necessárias várias tentativas para acertar o tom. Eu não queria parecer histérica ou emotiva. Queria parecer calma, objetiva e inegável. O e-mail dizia: estou escrevendo para compartilhar algumas informações sobre os pagamentos da hipoteca que tenho feito em nome do meu pai nos últimos 4 anos. Achei importante que todos entendessem a situação completa. Em anexo, vocês encontrarão a documentação de todos os pagamentos que fiz, totalizando $96 mil. Também incluí um vídeo que acredito fornecer um contexto útil. Não farei nenhum pagamento futuro. Simples, direto, devastador. Fiz uma lista de destinatários: tio Gerald, tia Patrícia, meus primos, os amigos da igreja do meu pai, os vizinhos que ele conhecia há décadas, qualquer um que pudesse ter ouvido a versão dele dos acontecimentos, qualquer um que pudesse ter participado daqueles jantares de domingo e rido junto. Mas ainda não enviei. A prestação da hipoteca só venceria na segunda-feira. Eu queria esperar até o último momento possível, até meu pai perceber que o dinheiro não viria, até ele entrar em pânico. Aí quando ele ligasse, querendo saber onde estava o pagamento, eu enviaria. O fim de semana foi uma tortura. Fiquei checando o celular, meio que esperando que meu pai percebesse o que eu estava planejando, mas não houve nada. Silêncio total da família inteira. No domingo à noite, dei uma longa caminhada pelo meu bairro. Portland estava linda no início do outono, as folhas começando a mudar de cor, o ar fresco e fresco. Pensei na minha mãe, a única pessoa que me fez sentir amada e querida. Ela era gentil, paciente, sempre pronta para um abraço ou uma palavra de incentivo. Fiquei me perguntando o que ela pensaria do que eu estava prestes a fazer. Decidi que ela entenderia. Ela passará a vida tentando fazer meu pai feliz, tentando amenizar suas imperfeições, tentando transformá-lo em alguém capaz de demonstrar afeto. Isso a esgotara. Talvez, de alguma forma, ela quisesse que eu parasse de cometer o mesmo erro. Quando cheguei em casa, sentei-me à mesa da cozinha e abri meu laptop. O e-mail ainda estava lá, esperando na minha pasta de rascunhos. Todos aqueles anexos, toda aquela documentação, prontos para serem enviados. Meu telefone tocou. Meu pai. Desta vez, eu atendi. Já era hora, disse ele com a voz rouca.
Você evitou minhas ligações a semana toda. Tenho estado ocupado. Muito ocupado para seu próprio pai? Quase ri da ironia. O que você precisa? Só para dar uma olhada para ter certeza de que o pagamento será efetuado amanhã. A hipoteca está vencendo. Lá estava. Não como vai? Ou desculpe pelo vídeo. Apenas uma confirmação de que sua fonte de renda ainda estava funcionando corretamente. Na verdade, eu disse lentamente, eu queria falar com você sobre isso. O que tem? Não vou enviar o pagamento este mês. Silêncio. Então, o quê? Não vou enviar o pagamento. Terminei. Acabou? O que diabos isso significa? Significa exatamente o que parece. Pago sua hipoteca há 4 anos, $96 mil, e não vou mais fazer isso. A voz dele ficou ríspida. Leia, isso não tem graça. Esse pagamento precisa ser feito amanhã. Então você terá que fazer isso você mesmo. Você não pode simplesmente parar. Tínhamos um acordo. Tínhamos um acordo em que eu lhe enviava dinheiro, e você me chamava de fardo inútil pelas costas. Esse acordo. Outro silêncio mais longo desta vez. Quando ele falou novamente, sua voz estava diferente. Defensiva. Geraldi não deveria ter te enviado aquele vídeo, mas ele fez. E agora eu sei exatamente o que você pensa de mim. Era só conversa. Coisas de família. Você está exagerando. Coisas de família. Você me chamou de sua galinha dos ovos de ouro. Você disse que eu não valia nada. Você deixou todo mundo rir disso. Olha, eu não quis dizer isso. Você está distorcendo as coisas. Senti algo frio se instalar no meu peito. Não estou distorcendo nada. Ouvi o que você disse. Vi como você disse. E agora estou fazendo uma escolha. Cansei de ser sua galinha dos ovos de ouro. Leia, seja razoável. Onde vou conseguir $2 mil até amanhã? Não sei e não me importo. Esse é o seu problema agora. Você está sendo egoísta. E lá estava. A acusação que eu esperava. Egoísta porque querer o respeito básico do meu próprio pai era egoísmo, porque me impedir de ser usada era egoísmo. Adeus, eu disse e desliguei. Minhas mãos tremiam de novo, mas dessa vez não era de dor. Era de adrenalina, de saber que eu tinha acabado de cruzar uma linha que nunca poderia desfazer. Meu telefone começou a tocar de novo imediatamente. Meu pai, depois Kenneth, depois meu pai novamente. Desliguei o toque e coloquei o telefone virado para baixo sobre a mesa. Então, abri meu e-mail, peguei o rascunho que havia preparado e passei o cursor sobre o botão de enviar. Amanhã de manhã, eu veria o mundo do meu pai ruir da mesma forma que ele desmoronou o meu. Amanhã de manhã, todos saberiam a verdade. Pensei naquele vídeo mais uma vez, o sorriso irônico do meu pai, as risadas ao redor da mesa, a crueldade casual de pessoas que nunca haviam considerado como suas palavras poderiam me machucar. Cliquei em enviar. Os e-mails foram enviados às 6 horas da manhã de segunda-feira. Eu os programei para serem enviados automaticamente, com um timing perfeito para o horário em que as pessoas estariam checando seus celulares enquanto tomavam café, quando teriam tempo de ler tudo, quando as informações teriam impacto máximo. Não dormi na noite de domingo. Fiquei deitado na cama olhando para o teto, imaginando as reações. O tio Geraldi abrindo o e-mail e vendo o vídeo que ele havia me enviado acidentalmente, agora transmitido para toda a família. A tia Patrícia lendo os recibos da hipoteca, somando os números. Os amigos da igreja do meu pai vendo-me chamar de inútil. Ouvindo-o rir por me usar. Às 6h15, meu telefone começou a vibrar. Eu havia reativado o toque e agora havia notificações atrás de notificações chegando. Chamadas perdidas, mensagens de texto, correios de voz, o equivalente digital de uma bomba explodindo. Preparei meu café da manhã, ovos mexidos e torradas, e comi devagar enquanto meu celular continuava sua dança frenética sobre o balcão. Eu ainda não estava pronta para interagir. Queria que eles se sentassem com ele para realmente absorver o que tinham visto e lido. Às 7 horas, finalmente peguei meu telefone. 43 chamadas perdidas, 67 mensagens de texto, 21 correios de voz. Comecei com as mensagens. Tio Geraldi, Leia, sinto muito. Eu não fazia ideia de que Frank se sentia assim. Por favor, me ligue. Tia Patrícia, isso é humilhante para todos. Por que você exporia assuntos particulares da família dessa forma? Kenneth, o que diabos há de errado com você? Você está destruindo esta família por causa de uma piada idiota. Meu pai, várias mensagens, cada uma mais furiosa que a anterior. Como você ousa? Seu vingativo. Depois de tudo que fiz por você, você está morto para mim. Mas então surgiram outras mensagens que eu não esperava. Minha prima Júlia, eu não fazia ideia de que você estava pagando a hipoteca dele. Sinto muito, Leia.
O que ele disse sobre você foi nojento. A vizinha do meu pai, senhora Henderson, sempre achei você uma menina muito gentil. Seu pai nunca mencionou nada disso. Fiquei chocada com o que vi naquele vídeo. Alguém da igreja do meu pai, Frank, vem aceitando doações da congregação há anos, alegando que estava com dificuldades financeiras. Você estava pagando as contas dele esse tempo todo? Essa última mensagem me fez parar para pensar. Doações da igreja, enquanto eu lhe enviava $2.000 por mês. Abri as mensagens de voz. A voz do meu pai encheu meu apartamento, carregada de raiva. Você acha que pode me humilhar assim? Acha que pode colocar todo mundo contra mim? Você não é nada, Leia. Você sempre foi nada. Sua mãe teria vergonha de você. Apaguei e fui para a próxima. Kenneth, igualmente furioso. Você sempre teve inveja do que papai e eu temos. Isso é só você tentando estragar tudo porque não suporta ficar sozinho e infeliz. Cresça. Mas então a voz do tio Gerald, mais baixa, quase embargada. Leia, eu te devo um pedido de desculpas. Eu deveria ter dito algo naquela noite. Eu deveria ter te defendido. O que Frank disse estava errado, e eu estava errada em rir. Me desculpe. Fiquei pensando nisso por um momento. Um pedido de desculpas de verdade. Não resolveu nada, mas já era alguma coisa. Decidi verificar as redes sociais. Foi um erro. Meu pai postou no Facebook: quando seu próprio filho te trai e espalha mentiras para destruir sua reputação, você percebe que criou um monstro. Eu dei tudo para Leia, e é assim que ela me retribui. Rezando por orientação. Os comentários se dividiram. Metade o apoiava, pessoas que não sabiam de toda a história, dizendo coisas como: família deve se manter unida, e as crianças de hoje em dia não têm respeito. Mas a outra metade claramente recebeu meu e-mail: Frank, eu vi o vídeo. Não eram mentiras. Você chamou sua filha de mina de ouro enquanto ela pagava suas contas. Como ela é um monstro. Não acredito que você aceitou dinheiro da igreja enquanto sua filha te sustentava. Kenneth também postou: algumas pessoas fazem qualquer coisa para chamar a atenção. É triste ver minha irmã destruir nossa família porque ela não aceita brincadeiras. Fechei o aplicativo. Minhas mãos estavam firmes, mas meu coração disparava. Aquilo era maior do que eu esperava. O efeito cascata estava se espalhando mais rápido e mais amplamente do que eu imaginava. Meu telefone do trabalho tocou. Minha chefe, Patrícia. Eu tinha me esquecido completamente do trabalho no caos da manhã. Leia, você está bem? Você normalmente já está aqui. Olhei para o relógio. 8h30. Eu deveria estar no escritório há 1 hora. Sinto muito. Tive uma emergência familiar. Posso trabalhar de casa hoje? Claro. Está tudo bem? Será. Obrigado pela compreensão. Passei o resto da manhã respondendo a mensagens e acompanhando o desenrolar da situação online. Mais parentes se manifestaram. A reputação do meu pai na comunidade estava se deteriorando em tempo real. Pessoas que o conheciam há décadas questionavam tudo o que achavam que sabiam sobre ele. Por volta do meio-dia, meu telefone tocou com um número desconhecido. Quase não atendi, mas algo me fez atender. É a Leia? Uma voz feminina profissional e nítida. Sim. Quem é? Meu nome é Catherine. Sou tesoureira da Igreja de São Miguel, da qual seu pai é membro. Estou ligando para falar sobre algumas discrepâncias financeiras que descobrimos. Meu estômago embrulhou. Que tipo de discrepâncias? Nos últimos 3 anos, seu pai vem recebendo auxílio mensal do Fundo de Assistência Social da nossa igreja. Ele alegou que estava com dificuldades para manter a casa, que não tinha apoio familiar e que corria o risco de ficar sem teto. Com base na documentação que você enviou esta manhã, parece que essas alegações eram falsas. 3 anos de assistência, enquanto eu lhe enviava $2.000 por mês. Quanto? Perguntei baixinho. Não tenho permissão para discutir valores exatos, mas é significativo. A diretoria da igreja se reunirá esta tarde para discutir o assunto. Achei que você deveria saber. Depois que ela desligou, fiquei em silêncio, atordoado. Não bastava que ele tivesse me usado. Ele também tinha dado um golpe na igreja, tirando dinheiro de pessoas que realmente queriam ajudar, pessoas que provavelmente tinham menos do que ele. Meu celular vibrou. Uma mensagem da Fiona. Nossa. Fiquei observando tudo isso acontecer a manhã toda. Você está bem? Liguei para ela em vez de responder. Defina ok, eu disse quando ela atendeu. Ponto justo. Isso é maior do que imaginávamos. Ele estava tirando dinheiro da igreja dele, Fiona, por 3 anos enquanto eu pagava a hipoteca dele. Você está brincando. Quem me dera. O tesoureiro acabou de me ligar. Fiona ficou em silêncio por um momento. Ele é pior do que pensávamos. Sim. Como você está se sentindo? Pensei na pergunta.
Sinceramente, não tenho certeza. Parte de mim se sente justificada, como se finalmente as pessoas estivessem enxergando a verdade. Mas parte de mim se sente culpada, como se talvez eu estivesse me perguntando se fui longe demais. Leia, não. Escuta. Você não foi longe demais. Você disse a verdade. Foi só isso que você fez. Tudo o que está acontecendo agora é consequência das ações dele, não das suas. Ela estava certa. Mas isso não tornava a observação mais fácil. À noite, a situação piorou ainda mais. A publicação do meu pai no Facebook já havia sido compartilhada dezenas de vezes, assim como as capturas de tela dos recibos que eu havia enviado. As pessoas discutiam nos comentários, algumas o defendendo, outras o criticando. Aparentemente, a igreja havia feito um anúncio durante o culto noturno sobre o desvio de fundos, embora não tivessem mencionado o nome do meu pai diretamente. Mas todos sabiam. Kenneth me ligou 17 vezes. Não atendi nenhuma delas. Às 21 horas bateram na minha porta. Olhei pelo olho mágico e vi Kenneth parado ali, com o rosto vermelho de raiva. Não abri a porta. Leia, eu sei que você está aí, gritou ele. Abra a porta. Precisamos conversar. Vá embora, Kenneth. Você não pode se esconder para sempre. Você estragou tudo. Papai pode perder a casa por sua causa. Ele pode perder a casa porque não consegue pagar a hipoteca, respondi. Isso não é problema meu. Seu egoísta, depois de tudo que o papai fez por nós. O que ele fez, Kenneth? Me diga. O que exatamente ele fez além de me dar o mínimo e me fazer sentir inútil? Houve silêncio. Então, você não entende. Você nunca entendeu. Papai estava fazendo o melhor que podia depois que mamãe morreu. O melhor dele foi me chamar de fardo. O melhor dele foi me usar para ganhar dinheiro enquanto ria disso com a família. Era só conversa. Então por que você está tão chateado que todo mundo ouviu? Mais silêncio. Então o som dele chutando minha porta. Isso não acabou, Leia. Esperei até ouvir seus passos se afastando pelo corredor antes de respirar. Minhas mãos tremiam de novo. Nunca tinha ouvido Kenneth tão bravo, nunca o tinha ouvido tão perturbado. Liguei para a segurança do prédio e relatei o incidente. Eles me garantiram que ficariam de olho, que Kenneth seria convidado a sair se voltasse. Naquela noite, não consegui dormir de novo. Fiquei repassando o dia, as mensagens de voz, Kenneth na minha porta. Eu queria expor a verdade, e expus, mas a verdade tinha força, e agora todo mundo estava sangrando. Na manhã seguinte, aconteceu algo que eu não esperava. Meu telefone tocou às 7 horas com outro número desconhecido. Desta vez era um advogado. Senhorita Henderson, meu nome é Robert Barnes. Represento seu pai, Frank Henderson. Ele me pediu para contatá-la a respeito dos materiais difamatórios que a senhora distribuiu ontem. Sentei-me na cama subitamente acordada. Materiais difamatórios? O vídeo e os documentos financeiros que você enviou a várias pessoas. Seu pai acredita que isso constitui assédio e difamação. Ele está preparado para entrar com uma ação judicial, a menos que você se retrate publicamente e peça desculpas. Quase ri. Tudo que enviei era verdade. Tenho documentação de cada pagamento. O vídeo veio do meu tio. Palavras do meu pai. Independentemente da fonte, você não tinha o direito de divulgar assuntos familiares particulares para um público tão amplo. Você causou danos significativos à reputação e ao bem-estar emocional do seu pai. A reputação dele? Elevei a voz, apesar dos meus esforços para manter a calma. E quanto ao meu bem-estar emocional? E quanto ao dano que ele causou ao me usar por anos enquanto zombava de mim pelas costas? O tom do advogado permaneceu profissional, imparcial. Entendo que você esteja chateado, mas isso não lhe dá o direito de se envolver no que equivale a uma campanha de assédio. Seu pai está disposto a ser razoável. Peça desculpas e todos nós podemos seguir em frente. Diga ao meu pai que se ele quiser me processar, que vá em frente. Tudo o que eu disse é verdade e tenho provas para provar. Não estou me desculpando por dizer a verdade. Senhorita Henderson, terminamos aqui. Desliguei. Meu coração batia forte. Um processo. Ele estava, na verdade, ameaçando me processar porque eu havia exposto o comportamento dele. A audácia daquilo era quase impressionante. Liguei imediatamente para Fiona. Ele contratou um advogado, eu disse assim que ela atendeu. O quê? Já? Expliquei a conversa. Fiona ficou em silêncio por um momento, depois disse, certo, não entre em pânico. Ele está blefando. Tem que estar. Se isso for a julgamento, tudo se tornará público. A fraude na igreja, as prestações da hipoteca, tudo isso. Ele está tentando te assustar e te fazer recuar. Está funcionando. Leia, me escuta. Você precisa do seu próprio advogado, só por segurança.
Quer que eu pergunte por aí? Sim, obrigado. Depois que desligamos, me arrumei para o trabalho, seguindo mecanicamente minha rotina matinal. Eu tinha tirado folga ontem, mas não podia me esconder para sempre. Eu tinha responsabilidades, projetos que precisavam de atenção. Não podia deixar a bagunça do meu pai consumir minha vida inteira. O escritório estava estranho. Todos claramente tinham ouvido alguma coisa. Portland não era tão grande assim e as fofocas do escritório se espalhavam rápido. Minha colega de trabalho Jennifer se aproximou de mim na hora do almoço com uma expressão simpática. Ei, só queria dizer que se precisar de alguma coisa, estou aqui. Vi algumas coisas que estão acontecendo online. Obrigada, eu disse, sem saber o que mais dizer. Se serve de alguma coisa, acho que você foi corajosa. Meu pai era parecido, sempre pegava, nunca dava. Gostaria de ter tido coragem de enfrentá-lo. As palavras dela me surpreenderam. Eu sempre pensei em Jennifer como alguém com uma família perfeita, alguém que não entenderia. Obrigada. Isso significa muito. O resto do dia passou em meio a um turbilhão de trabalho e checagens ansiosas no celular. Mais mensagens chegaram, algumas de apoio, outras de raiva. Minha tia Patrícia havia enviado um longo e-mail me acusando de destruir a família, de ser vingativa e cruel. Seu pai cometeu um erro, escreveu ela. Mas você exagerou completamente. Família perdoa família. É isso que significa amor. Eu apaguei sem responder. Às 16 horas, recebi outra ligação da tesoureira da igreja, Catherine. Leia, queria te atualizar sobre a nossa situação. A diretoria se reuniu ontem à noite e decidimos pedir ao seu pai o ressarcimento dos fundos que ele recebeu sob falsas alegações. Também estamos registrando uma queixa formal na sede da nossa denominação. Quero que saiba que a culpa não é sua. Você simplesmente trouxe a verdade à tona. O que seu pai fez, mentir para receber ajuda desnecessária, é culpa dele. Obrigado por dizer isso. Tem mais uma coisa. Vários membros da igreja demonstraram interesse em criar um fundo para pagar as parcelas da hipoteca que você pagou. Eles se sentem péssimos por você estar sustentando seu pai enquanto ele também tirava dinheiro da igreja. Fiquei atordoado. Isso é muito gentil, mas eu não esperava. Não se trata de criar expectativas. Trata-se de consertar as coisas. Entraremos em contato. Depois que ela desligou, sentei-me à minha mesa sobrecarregado. Pessoas que eu nunca tinha conhecido tentavam me ajudar. Estranhos estavam enxergando meu valor com mais clareza do que minha própria família jamais havia enxergado. Naquela noite, encontrei-me com a advogada que Fiona havia recomendado. O nome dela era Grace. Ela tinha uns 50 anos, um olhar aguçado e uma atitude séria. Eu revisei os materiais que você me enviou, disse ela, espalhando documentos sobre a mesa. Seu pai não tem um caso. Tudo que você distribuiu era factual e documentado. A verdade é uma defesa absoluta contra acusações de difamação. Então não preciso me preocupar em ser processado? Ele pode tentar, mas não vai ganhar. Aliás, se ele entrar com uma ação judicial, podemos entrar com uma ação por litígio frívolo. Mais importante ainda, podemos intimar os registros da igreja dele para documentar a fraude que ele cometeu lá. Isso ajudaria no meu caso? Isso ajudaria a estabelecer um padrão de manipulação financeira e desonestidade. Também provavelmente resultaria em acusações criminais contra ele por fraude beneficente. Eu absorvi isso. Acusações criminais. Meu pai pode enfrentar consequências legais que vão além do constrangimento. O que você quer fazer? Grace perguntou. Quero estar preparada. Não quero processá-lo. Só quero que ele me deixe em paz. Mas se ele vier atrás de mim, quero estar preparada. Tudo bem. Vou preparar uma resposta para o advogado dele, deixando claro que estamos preparados para defender vigorosamente e entrar com uma contra-ação, se necessário. Isso deve fazê-lo pensar duas vezes. Ao sair do consultório dela, senti uma estranha sensação de clareza. Eu vinha reagindo, respondendo a ataques, me defendendo, mas agora eu estava assumindo o controle. Eu estava estabelecendo limites, deixando claro que não seria mais pressionada. Meu telefone tocou. Tio Gerald. Eu atendi. Olá, Leia. Sou eu. Você tem um minuto? Eu acho. Preciso te contar uma coisa. Fiquei pensando naquela noite, no jantar e no vídeo. Continuo repetindo tudo na minha cabeça, e estou com vergonha. Não só do Frank, mas de mim mesma. Eu deveria ter dito alguma coisa. Eu deveria ter te defendido. Por que você não fez isso? Ele suspirou profundamente. Sinceramente, porque é mais fácil concordar com o Frank do que desafiá-lo. Ele sempre foi o dominante na família, e discordar dele significa virar alvo. Mas isso é desculpa de covarde. Você merecia coisa melhor. Sim, eu fiz.
Liguei porque quero que você saiba que conversei com a Patrícia e alguns outros. Nem todos concordam com o que o Frank fez. Alguns de nós estão começando a perceber o quão mal você foi tratado ao longo dos anos. Começando a perceber? Foi preciso um vídeo e $96 mil em recibos para você perceber. Você tem razão. Sinto muito. Sei que isso não resolve nada, mas quero que saiba que estou aqui se precisar de apoio e estou preparado para testemunhar a seu favor se isso for parar no tribunal. Suavizei um pouco. Obrigada. Isso significa alguma coisa. Depois que desligamos, percebi o quanto eu estava exausta. Fazia menos de 48 horas desde que eu enviara aqueles e-mails, e meu mundo inteiro havia virado do avesso. Mas por trás da exaustão havia algo mais, uma crescente sensação de poder. Eu tive medo da raiva do meu pai a vida toda, medo de decepcioná-lo, medo de perder qualquer resquício de aprovação que ele pudesse me dar. Mas agora, sem nada a perder, eu me sentia livre. Naquela noite, fiz algo que não fazia há anos. Revirei álbuns de fotos antigos, fotos da minha infância, antes da morte da minha mãe. Lá estava eu, aos 6 anos, sorrindo, sem os dentes da frente. Lá estava minha mãe, com os braços em volta de mim, seu sorriso caloroso e sincero. Havia uma foto do meu pai, mais jovem e menos amargo, me segurando nos ombros em um parque. Quando isso mudou? Quando ele parou de me ver como pessoa e começou a me ver como um fardo. Talvez não importasse. Talvez o porquê não fosse tão importante quanto o que ele tinha feito, o que ele tinha dito, o que eu estava fazendo agora. Fechei o álbum e fui para a cama, finalmente sentindo que poderia realmente dormir. Amanhã de quarta-feira trouxe a notícia que eu esperava e temia. Kenneth apareceu no meu trabalho. Eu estava no meio de uma reunião de logística quando Jennifer bateu na porta da sala de conferências. Leia, desculpe interromper, mas tem alguém aqui querendo te ver. Ele disse que é seu irmão. Meu estômago embrulhou. Diga a ele que estou ocupado. Eu tentei. Ele se recusa a sair. Ele está fazendo muito barulho no saguão. Pedi licença da reunião e fui até a recepção. Kenneth estava lá, com o rosto corado e a postura agressiva. 2 seguranças estavam por perto, claramente prontos para intervir se necessário. Kenneth, você precisa ir embora, eu disse, mantendo a voz calma e profissional. Só depois que conversarmos. Você já causou danos suficientes. É hora de consertar isso. Não há nada para consertar. Eu disse a verdade, só isso. A verdade? Ele elevou a voz. Você humilhou nosso pai. Você destruiu a reputação dele. A igreja o expulsou, Leia. Você entende isso? Pediram para ele parar de frequentar os cultos. Ele frequenta aquela igreja há 20 anos. Isso é uma consequência das ações dele, não minhas. Ele está falando em suicídio. Você está feliz agora? Era isso que você queria? As palavras me atingiram como um golpe físico. Suicídio. Senti a cor sumir do meu rosto. Um dos seguranças se adiantou. Senhor, vou ter que pedir para o senhor falar mais baixo ou sair daqui. Kenneth o ignorou, concentrando-se inteiramente em mim. Ele me ligou ontem à noite, chorando. Disse que não tinha mais nada pelo que viver. A culpa é sua, Leia. Se algo acontecer com ele, a culpa é sua. Encontrei minha voz, embora trêmula. Kenneth, se o papai está realmente com pensamentos suicidas, ele precisa de ajuda profissional. Isso não é algo que eu possa consertar, e não é algo que você deva usar como arma contra mim. Estava tudo bem até você decidir se fazer de vítima. Nem tudo estava bem. Eu estava pagando por uma casa que nunca herdaria enquanto ele me chamava de inútil pelas costas. Isso não está bem. O segurança se aproximou. Senhor, último aviso. Saia agora ou chamaremos a polícia. Kenneth apontou para mim com a mão trêmula. Você vai se arrepender disso. Quando esta família se desintegrar, quando o papai perder tudo, lembre-se de que foi você quem fez isso. Foi você quem destruiu tudo. Ele se virou e saiu furioso. Fiquei ali tremendo, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Meus colegas de trabalho tinham presenciado toda a cena. Minha chefe saiu do escritório, com a preocupação estampada no rosto. Leia, você está bem? Quer ir para casa hoje? Não respondi, surpresa com a firmeza da minha voz. Não, estou bem. Gostaria de voltar ao trabalho. Mas eu não estava bem. As palavras de Kenneth sobre suicídio ecoaram na minha cabeça pelo resto do dia. Meu pai realmente corria o risco de se machucar? Ou seria mais uma manipulação, mais uma tentativa de me fazer sentir culpada e recuar? Liguei para Grace, minha advogada, durante o almoço. Ele está piorando, disse a ela depois de explicar o que tinha acontecido. Meu irmão apareceu no meu trabalho, fez um escândalo e disse que meu pai tem tendências suicidas. Isso é preocupante.
Você já pensou em pedir uma ordem de restrição contra seu irmão? Isso ajudaria? Isso estabeleceria um limite legal. Se ele o violar, haverá consequências. Também pode demonstrar ao seu pai e ao advogado dele que você leva a sério sua proteção. Ok, vamos fazer isso. Vou começar a papelada. Enquanto isso, documente tudo. Mantenha registros de cada contato, cada ameaça, cada tentativa de manipulação. Depois do trabalho, dirigi para casa sentindo-me esgotada. Meu apartamento sempre fora meu santuário, mas agora parecia vulnerável. Kenneth sabia onde eu morava. Meu pai sabia onde eu morava. Qualquer pessoa da minha família poderia aparecer a qualquer momento. Eu estava pensando em procurar um novo lugar quando meu telefone tocou. Era um número que eu não reconheci, mas algo me fez atender. Leia? Uma voz feminina mais velha, vagamente familiar. Sim, esta é Margaret. Margaret Simons. Eu era a melhor amiga da sua mãe. Eu me lembrava vagamente dela. Ela estava por perto quando eu era bem pequeno e me visitava com frequência antes da minha mãe falecer. Oi, Margaret. Espero que não se importe que eu ligue. Consegui seu número com seu tio Gerald. Tenho acompanhado o que está acontecendo e precisava entrar em contato com você. Oh, sua mãe ficaria muito orgulhosa de você. As palavras me surpreenderam. O quê? Ela ficaria orgulhosa por você ter se defendido, por ter se recusado a ser tratada da maneira como Frank a tratou. Sentei-me pesadamente no sofá. O que você quer dizer? Margaret suspirou. Sua mãe era uma mulher maravilhosa, mas Frank dificultava a vida dela. Ele era controlador, indiferente, sempre a fazia se sentir inferior. Ela ficou por causa de vocês, crianças, porque acreditava que a família deveria permanecer unida, não importa o que acontecesse. Mas isso a destruiu. O estresse de viver com alguém que a menosprezava constantemente a desgastou. Eu não sabia. Você era jovem. Ela tentou te proteger disso. Mas Leia, quero que você saiba de uma coisa. Algumas semanas antes de morrer, ela me disse que se alguma coisa acontecesse com ela, eu deveria tomar conta de você. Ela estava preocupada que Frank te tratasse do jeito que a tratou. Ela disse que você era muito parecida com ela. Gentil, generosa, sempre tentando agradar pessoas que nunca ficariam satisfeitas. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Ela disse isso? Ela fez. E me fez prometer que se você precisasse de ajuda, eu estaria lá. Me desculpe por não ter estado. Eu deveria ter mantido contato, deveria ter te verificado. Mas estou aqui agora. E quero que você saiba que o que você fez, expor a verdade, exigiu coragem. Sua mãe nunca teve essa coragem, e isso lhe custou caro. Mas você tem. Conversamos por mais 1 hora. Margaret me contou histórias sobre minha mãe que eu nunca tinha ouvido, preencheu lacunas na minha memória e me ajudou a entender a mulher que eu havia perdido tão jovem. Quando desligamos, eu me sentia mais triste e mais forte. Triste pela minha mãe, pelo que ela havia suportado. Forte por saber que estava quebrando um ciclo, recusando-me a ser mais uma mulher oprimida pela crueldade do meu pai. Naquela noite, recebi um e-mail da igreja. Eles haviam concluído a investigação e determinado que meu pai havia obtido fraudulentamente aproximadamente $48.000 ao longo de 3 anos. Eles exigiam um reembolso integral e encaminharam o caso às autoridades locais para possível processo criminal. US cifrão 48 mil. Somados aos $96.000 que eu havia pago, isso significava que meu pai havia recebido quase $150.000 alegando estar na miséria. Encaminhei um e-mail para Grace, para o tio Gerald e para todos que receberam minha mensagem original. Se Kenneth quisesse me acusar de destruir a família, tudo bem. Mas todos deveriam saber exatamente o que estavam defendendo. As respostas vieram rapidamente. Mais apoio de parentes que eu mal conhecia, mais condenação daqueles que eram leais ao meu pai. A família estava se fragmentando em divisões que eu nem sabia que existiam. Mas uma mensagem se destacou. Era da minha prima Júlia, filha da Patrícia Leia. Podemos nos encontrar? Preciso te contar uma coisa sobre o seu pai. Algo que aconteceu anos atrás e que você deveria saber. Olhei fixamente para a mensagem. Algo que acontecerá anos atrás. O que ainda faltava descobrir? Respondi, quando e onde? Sua resposta foi imediata. Amanhã, cafeteria na Faird Street, às 10 horas. Concordei. Depois me recostei e me perguntei que inferno novo eu estava prestes a descobrir. O comportamento do meu pai já tinha sido ruim o suficiente. O que mais poderia haver? Enquanto me preparava para dormir, meu celular vibrou mais uma vez. Uma mensagem de um número desconhecido. Você cometeu um grande erro. Isso ainda não acabou. Olhei para a mensagem, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. Seria do meu pai, Kenneth, ou de outra pessoa?
Encaminhei para Grace e para a polícia, adicionando ao crescente arquivo de assédio. Então desliguei o celular e fiquei deitado no escuro, ouvindo cada som, imaginando quando o próximo golpe viria e de que direção. O sono não veio fácil, mas quando finalmente veio, sonhei com minha mãe. Ela estava parada em um campo de flores, sorrindo de braços abertos. Vamos, ela dizia. Você está quase terminando. Só mais um pouquinho. Acordei chorando, mas, pela primeira vez em dias, não eram apenas lágrimas de tristeza. Havia alívio ali também, alívio por finalmente ter encontrado coragem para parar de ser a vítima do meu pai. O que quer que acontecesse a seguir, eu enfrentaria de pé. Cheguei à cafeteria 15 minutos mais cedo, ansiosa demais para esperar em casa. Pedi um latte que eu realmente não queria e sentei em uma mesa de canto, de onde eu conseguia ver a porta. Minha mente fervilhava com as possibilidades do que Júlia poderia me dizer. Ela era filha da Patrícia, tinha 28 anos, e nunca fomos particularmente próximas. Nossas interações se limitavam a reuniões familiares estranhas, nas quais ela basicamente me ignorava. Ela entrou exatamente às 10 horas, parecendo nervosa. Seus olhos percorreram a sala até me encontrarem, e ela se dirigiu até lá, segurando a bolsa como um escudo. Obrigada por me conhecer, ela disse, sentando-se à minha frente. Do que se trata, Júlia? Ela respirou fundo. Preciso te contar uma coisa que aconteceu quando eu tinha 16 anos, algo envolvendo seu pai. Meu peito apertou. Ok. Naquele verão, fiquei com sua família por 2 semanas enquanto meus pais faziam um cruzeiro. Você estava em algum programa de verão, então éramos só eu, seu pai e Kenneth. Ela fez uma pausa, torcendo as mãos. Seu pai, ele me deixava desconfortável. Ele fazia comentários sobre como eu estava me desenvolvendo, como eu ficava de maior. Uma noite, ele entrou no quarto de hóspedes enquanto eu dormia e sentou na beira da cama. Colocou a mão na minha perna e começou a movê-la para cima. Fiquei enjoada. Júlia, eu gritei. O Kenneth ouviu e veio correndo e seu pai foi embora. Na manhã seguinte, ele agiu como se nada tivesse acontecido. Quando contei para minha mãe, ela conversou com o seu pai, e ele negou tudo, disse que eu tinha tido um pesadelo, que eu estava confusa. Minha mãe acreditou nele ou fingiu acreditar. De qualquer forma, ela me disse para nunca mais mencionar isso, que isso destruiria a família. Sinto muito. Eu não fazia ideia. Como você pôde? Você não estava lá. Mas Leia, quando vi aquele vídeo, quando vi te chamando de inútil, te tratando como lixo, percebi que eu o estava protegendo ao ficar quieta, e não posso mais fazer isso. Se isso for a julgamento, se o advogado dele tentar pintá-lo como uma vítima, estou preparada para testemunhar sobre o que ele fez comigo. Estendi a mão sobre a mesa e peguei a dela. Obrigada por me contar. Isso exigiu coragem. Minha mãe está furiosa. Ela diz que estou traindo a família, inventando histórias para magoar seu pai, mas não estou inventando nada e estou cansada de fingir. Depois que Júlia foi embora, fiquei sentada na cafeteria por mais 1 hora, processando o que ela tinha me dito. Meu pai não era apenas manipulador financeiramente e emocionalmente abusivo. Ele era predador. O homem que me criou, a quem passei anos tentando agradar, tinha feito isso com uma garota de 16 anos. Liguei para Grace imediatamente. Precisamos nos encontrar. Houve um acontecimento. Naquela tarde, sentei-me no escritório da Grace e contei a ela tudo que a Júlia havia compartilhado. A expressão da Grace ficou mais sombria enquanto eu falava. Isso muda tudo, disse ela quando terminei. Se seu pai entrar com uma ação judicial contra você e Júlia testemunhar sobre o comportamento dele, isso destrói completamente a credibilidade dele. Mais do que isso, dependendo do prazo de prescrição, ele pode enfrentar acusações criminais pelo que fez a ela. Júlia está disposta a testemunhar, ela me disse. Ótimo. Vou entrar em contato com ela e pedir uma declaração formal. Enquanto isso, vou enviar uma carta ao advogado do seu pai explicando o que sabemos. Às vezes, a ameaça de exposição é suficiente para fazer as pessoas recuarem. Saí do consultório da Grace me sentindo ao mesmo tempo justificada e profundamente perturbada. Cada camada que eu descascava revelava algo pior por baixo. Meu pai não era apenas um péssimo pai. Ele era perigoso. Naquela noite, recebi uma ligação do tio Gerald. Leia, precisamos conversar sobre o Frank. E ele? Ele está em péssimo estado. Tem bebido muito e não sai de casa. Fui vê-lo hoje e o lugar está um desastre. Ele está falando sobre a casa ter sido executada, sobre não ter mais nada. Foi ele quem decidiu não pagar a hipoteca, Gerald. Isso não é minha responsabilidade. Eu sei. Não estou pedindo que você o ajude financeiramente, mas Leia, ele é meu irmão. Apesar de tudo, estou preocupada com ele. Então, o que você quer de mim?
Quero que você saiba que alguns de nós entendemos por que você fez o que fez. Patrícia não. Kenneth não. Mas eu entendo. E quero que você saiba que aconteça o que acontecer, você tem apoio nesta família. Suas palavras significaram mais do que eu esperava. Obrigada. Tem mais uma coisa. Conversei com a empresa de hipotecas. Frank tem cerca de 3 semanas antes de iniciarem o processo de execução hipotecária. A igreja está exigindo dinheiro de volta. O advogado dele o dispensou depois de descobrir a fraude na igreja. Aparentemente, representar alguém em um caso criminal não era o que ele esperava. Frank está basicamente sozinho, e a culpa é dele. 3 semanas repeti. Não sei o que ele vai fazer. Me ofereci para ajudá-lo a descobrir uma solução, mas ele gritou comigo e me expulsou. Depois que desligamos, fiquei pensando naquela informação. 3 semanas até meu pai perder a casa em que morou por 30 anos, a casa que minha mãe amava, onde plantava flores no jardim e pendurava quadros nas paredes, a casa pela qual eu vinha pagando enquanto meu pai zombava de mim. Uma parte de mim se sentia culpada, mas uma parte maior não sentia absolutamente nada. Ele tinha feito suas escolhas. Agora viveria com elas. Na manhã seguinte, recebi uma carta registrada. Era do meu pai, escrita à mão com a caligrafia trêmula. Leia, estou escrevendo para pedir seu perdão. Sei que te magoei. Sei que o que eu disse foi errado. Imploro que tenha misericórdia. Ajude-me a salvar a casa e prometo que as coisas serão diferentes. Vou te compensar. Por favor, eu sou seu pai. Li 2 vezes, em busca de remorso genuíno, de qualquer reconhecimento dos anos de dor que ele havia causado. Mas tudo o que vi foi desespero e manipulação. Ele não estava arrependido do que havia feito. Estava arrependido de ter sido pego. Eu respondi mantendo a simplicidade. Eu te perdoo para minha própria paz de espírito, não porque você merece. Mas perdão não significa reconciliação, e não significa que eu vou te resgatar das consequências dos seus atos. Você me chamou de inútil. Você me usou. Você cometeu fraude. Essas são suas escolhas, e essas são suas consequências. Adeus. Enviei-o pelo correio naquela tarde e senti um peso saindo dos meus ombros. Eu havia passado tanto tempo buscando sua aprovação, seu amor, seu respeito. Agora eu estava cansada de buscar qualquer coisa dele. Chegou o fim de semana e finalmente tive tempo para respirar. Fiona veio de Eugene para passar o sábado comigo. Fizemos uma caminhada no Forest Park, as trilhas ainda úmidas da chuva recente, o ar fresco e limpo. Como você está realmente? Ela perguntou enquanto caminhávamos. Honestamente, me sinto livre. Exausto, mas livre. Não se arrepende de expô-lo? Não. Sobre todos os anos que desperdicei tentando ganhar o amor dele? Talvez. Você não pode se arrepender de ser uma boa pessoa, Leia. É isso que você é. Não é culpa sua que seu pai não tenha conseguido dar valor a isso. Caminhamos em um silêncio confortável por um tempo, e percebi que ela estava certa. Eu não tinha feito nada de errado em ser gentil, em tentar ajudar. A culpa era inteiramente das pessoas que se aproveitaram dessa gentileza. A manhã de segunda-feira trouxe o confronto que eu esperava. Eu estava no trabalho quando Grace ligou. O advogado do seu pai entrou em contato comigo. Bem, o novo advogado dele. Aparentemente, ele encontrou alguém disposto a assumir o caso dele. O que eles querem? Eles estão ameaçando entrar com um processo por inflição intencional de sofrimento emocional e difamação. Também alegam que você orquestrou uma campanha para destruir a reputação e o sustento dele. Quando é a data do julgamento? Ainda não existe. Isso é tudo encenação. Eles querem que você chegue a um acordo, retire tudo e pague indenização. Quanto? Eles estão pedindo $50 mil e um pedido público de desculpas. Quase ri. $50 mil? Depois que ele tirou $96 mil de mim e $48 mil da igreja? Eu sei, é absurdo. Já preparei nossa resposta. Não vamos chegar a um acordo. Se quiserem levar isso à justiça, entraremos com uma ação reconvencional para cobrar as parcelas da hipoteca que você fez, além de juros e danos morais. Também intimaremos Julia e qualquer outra pessoa que esteja disposta a testemunhar sobre o comportamento dele. Quando terminarmos, ele vai se arrepender de nunca ter entrado com o processo. Faça isso. Tem certeza? Isso pode ficar complicado. Tenho certeza. Cansei de ter medo dele. Grace enviou a resposta naquela tarde. No dia seguinte, recebi uma mensagem de voz do meu pai. Sua voz estava arrastada, claramente bêbada. Você se acha tão inteligente, não é? Acha que venceu? Não venceu. Você vai se arrepender disso, Leia. Você vai ver o que acontece quando virar as costas para a família. Tudo que você fez vai se voltar contra você. Está me ouvindo? Tudo.
Salvei a mensagem de voz e a encaminhei para Grace e para a polícia. Ela foi para o arquivo junto com todo o resto. A mensagem ameaçadora, a explosão de raiva de Kenneth no trabalho, o assédio que vinha se acumulando desde que eu tinha enviado aqueles e-mails. Naquela semana, o noticiário local noticiou a história. Alguém os havia alertado sobre o caso de fraude na igreja, e eles publicaram uma matéria sobre o assunto. Não mencionaram o nome do meu pai diretamente, mas mencionaram um membro antigo da igreja que fraudou o fundo de auxílio financeiro enquanto recebia apoio financeiro da filha. Não demorou muito para que as pessoas ligassem os pontos. A página do meu pai no Facebook explodiu. Pessoas que o defendiam antes agora estavam se voltando contra ele. Antigos amigos comentavam com suas próprias histórias de vezes em que ele havia pegado dinheiro emprestado e nunca pagou, de vezes em que ele havia feito comentários inapropriados, de vezes em que ele havia mostrado seu verdadeiro caráter. A imagem que surgiu foi a de um homem que manipulava pessoas há décadas. Kenneth tentou controlar a narrativa, publicando sua própria versão dos fatos. Minha irmã é vingativa e cruel. Ela está distorcendo os fatos para destruir nosso pai porque está ressentida com seus próprios fracassos. Não acreditem nas mentiras dela. Mas era tarde demais. A verdade estava à mostra, documentada e inegável. As postagens de Kenneth o faziam parecer desesperado e tolo. Na quinta-feira, recebi um e-mail da empresa de hipotecas. Eles haviam iniciado o processo de execução hipotecária da casa do meu pai. A data do primeiro leilão estava marcada para 6 semanas depois. Se ele não conseguisse pagar o valor total devido ao acréscimo das taxas, a casa seria vendida. Senti uma pontada de algo, não exatamente arrependimento, mas uma espécie de tristeza pelo que poderia ter sido. Aquela casa tinha sido da minha mãe. Ela a amava e agora ela não existiria mais. Mais uma vítima das escolhas do meu pai. Naquela noite, a tia Patrícia ligou. Quase não atendi, mas a curiosidade falou mais alto. Leia. Sua voz era fria. Preciso conversar com você sobre o que você fez com esta família. O que eu fiz? Eu disse a verdade. Você destruiu a vida do seu pai. Ele está perdendo a casa por sua causa. Ele está perdendo a casa porque não consegue pagar a hipoteca. Eu não sou responsável por isso. Você estava pagando e parou. Sim. Depois que descobri que ele me chamava de inútil enquanto usava meu dinheiro. Depois que descobri que ele também estava roubando da igreja dele. Depois que descobri o que ele fez com a Júlia. Patrícia ficou em silêncio por um momento. A Júlia está mentindo sobre isso. É mesmo? Ou você está se recusando a acreditar que seu irmão poderia fazer algo tão horrível? Frank nunca iria. Ele fez isso, Patrícia. E você sabia. Você sabia naquela época, e escolheu protegê-lo em vez da sua própria filha. Como você convive com isso? Você não tem o direito de me julgar. Não estou te julgando. Só estou constatando fatos. Você escolheu seu irmão em vez de sua filha. A culpa é sua. Ela desligou sem dizer mais nada. Fiquei ali sentado com o telefone na mão e percebi que não sentia mais nada. Nenhuma raiva, nenhuma satisfação, apenas o vazio onde minha família costumava estar. No dia seguinte, Júlia me ligou. Minha mãe entrou em contato com você? Ela fez. Ela ainda está defendendo ele. Eu sei. Ela me disse que se eu testemunhar contra ele, não serei mais bem-vinda na casa dela. Minha própria mãe está escolhendo ele em vez de mim. Sinto muito, Júlia. Não precisa se preocupar. Na verdade, está esclarecendo. Eu sei qual é a minha posição agora. E Leia, eu vou testemunhar, mesmo que isso signifique perder a minha mãe. Isso acaba agora. A coragem dela me deu força. Não estávamos mais lutando apenas por nós mesmos. Estávamos lutando por todos que meu pai havia machucado, todos que ele havia manipulado, todos que ele havia convencido de que eram inúteis enquanto tirava tudo o que tinham para dar. No sábado à tarde, eu estava fazendo compras no supermercado quando literalmente esbarrei com meu pai. Ele estava no corredor de bebidas, com um carrinho de compras cheio de cerveja e uísque barato. Ele estava com uma aparência horrível, barba por fazer, olhos fundos, roupas amassadas e manchadas. Leia, sua voz era áspera. Concordei com a cabeça, mas continuei andando. Ele me seguiu. Precisamos conversar. Não, não temos. Por favor, só 5 minutos. Contra meu melhor julgamento, parei. O quê? Preciso da sua ajuda. Sei que errei. Sei que disse coisas que não devia, mas sou seu pai. Você não pode me deixar perder tudo. Você fez isso consigo mesmo. A igreja está exigindo dinheiro que eu não tenho. O banco está executando a hipoteca. Kenneth não quer me ajudar. Ele diz que eu o envergonhei. Não tenho mais ninguém. Você me teve por 4 anos. Você me teve e jogou tudo fora. Eu cometi um erro. Não, pai.
Um erro é machucar alguém acidentalmente. O que você fez foi deliberado. Você me usou. Você zombou de mim. Você roubou de pessoas que confiavam em você. Isso não é um erro. Isso é uma escolha. Seu rosto ficou vermelho de raiva. Depois de tudo que fiz por você, o que você fez? Você me deu comida e abrigo, o mínimo exigido por lei. Você nunca me amou. Você nunca me respeitou. Você me fez sentir inútil a vida toda. E então teve a audácia de lucrar com a minha gentileza. Você é igual à sua mãe, fraca, sempre se fazendo de vítima. As palavras deveriam ter doído, mas não doeram. Não, eu não sou como a mamãe. Ela ficou e deixou você quebrá-la. Eu vou embora. Eu me afastei. Ele me chamou, elevando o tom de voz, fazendo com que os outros clientes me encarassem. A culpa é sua. Tudo que acontece é sua. Está me ouvindo, Leia? A culpa é toda sua. Continuei andando, para fora da loja, para o estacionamento, para dentro do meu carro. Minhas mãos tremiam quando liguei o motor, mas não de medo, mas de alívio. Eu o enfrentei. Disse o que precisava dizer e fui embora. Naquela noite, recebi uma mensagem no Facebook de alguém que eu não conhecia. Eu estudava com seu pai. Ele também era valentão na época. Fico feliz que alguém finalmente o enfrentou. Você é corajoso. Mais mensagens chegaram. Pessoas compartilhando suas próprias histórias sobre a crueldade do meu pai, sua manipulação, seu comportamento arrogante. Surgiu a imagem de um homem que tinha sido assim a vida toda, que machucou pessoa após pessoa e nunca enfrentou consequências. Até agora. A data do julgamento foi marcada para 3 semanas depois. Enquanto isso, a situação do meu pai continuou a se deteriorar. A execução da hipoteca avançou. A igreja apresentou uma queixa formal às autoridades locais, e um detetive entrou em contato comigo para perguntar sobre as parcelas da hipoteca que eu havia pago. Estamos construindo um caso de fraude beneficente, explicou ele. Seu pai intencionalmente deturpou sua situação financeira para receber fundos aos quais não tinha direito. Isso é crime. O que acontece se ele for condenado? Dependendo do valor e de seus antecedentes criminais, ele pode pegar pena de prisão. Mais provavelmente, ele receberá liberdade condicional e será obrigado a pagar indenização. Tempo de prisão. Meu pai poderia realmente ir para a cadeia. Uma parte de mim achava que ele merecia. Outra parte se sentia desconfortável com a ideia, mesmo depois de tudo que ele tinha feito. Fiona me fez a mesma pergunta que Grace. Algum arrependimento? Não, eu disse, e falei sério. Ele fez as escolhas dele. Eu só me certifiquei de que todos soubessem delas. Na semana anterior à data do julgamento, recebi uma carta de Kenneth. Era longa, confusa, cheia de acusações e súplicas. Ele alegava que eu destruí a família, que eu era vingativo e cruel, que eu deveria ter vergonha. Mas no final havia uma frase que me chamou a atenção: papai não vai sobreviver a isso. Espero que você consiga conviver com isso. Liguei para ele, algo que não fazia desde que tudo isso começou. O que você quis dizer com isso? Perguntei quando ele respondeu, sobre o papai não conseguir superar isso. Exatamente o que eu disse. Ele está bebendo até a morte. Ele está falando em acabar com tudo. Era isso que você queria, não é? Kenneth, se o papai realmente tem pensamentos suicidas, ele precisa de ajuda profissional. Mas eu não sou responsável pelas escolhas dele. Você o empurrou para isso. Não, eu resisti ao abuso. Há uma diferença. E sabe de uma coisa? Você fez parte disso. Você sentou naquela mesa e riu quando meu pai me chamou de inútil. Você passou a vida inteira me rebaixando para se sentir melhor. Então, não me ligue e finja que está preocupada com meu pai, quando na verdade você só está com raiva porque sua carona está acabando. Carona grátis? Do que você está falando? Você achou que eu não sabia? Papai me disse anos atrás que te ajudou com a entrada, que ele vem complementando sua renda. De onde você acha que veio esse dinheiro, Kenneth? Enquanto eu pagava a hipoteca dele, ele te dava o meu dinheiro. Silêncio. Você não sabia, perguntei, entendendo. Ele nunca te contou. Isso não é. Eu não pedi para ele, não importa. A questão é que você se beneficiou da minha generosidade enquanto zombava de mim por isso. Você é tão culpado quanto ele. Desliguei antes que ele pudesse responder. Chegou a hora do julgamento. Vesti-me com cuidado e profissionalismo. Grace me encontrou do lado de fora do tribunal, junto com Julia, que havia concordado em estar lá caso seu depoimento fosse necessário. O advogado do seu pai ligou hoje de manhã, disse Grace. Eles querem um acordo. Quais são os termos? Eles desistiram completamente do processo. Você não busca o reembolso dos fundos da hipoteca. Todo mundo sai andando. E as acusações de fraude na igreja? Esses são criminosos. Eles seguem em frente de qualquer maneira. Pensei nisso.
Eu poderia acabar com isso ali, ir embora, começar a reconstruir minha vida, ou poderia seguir em frente, garantir que cada detalhe fosse documentado nos autos do tribunal, garantir que meu pai enfrentasse total responsabilidade. O que você recomenda? Perguntei a Grace. Sinceramente, aceite o acordo. Você já ganhou. Ele está perdendo a casa, enfrentando acusações criminais e sua reputação está destruída. Continuar com isso só vai lhe custar tempo e dinheiro. Olhei para Julia. O que você acha? Acho que você deveria fazer o que é certo para você, disse ela. Mas Leia, você já o expôs. Você já garantiu que as pessoas soubessem a verdade. Talvez seja a hora de deixar o sistema judiciário cuidar do resto. Assenti lentamente. Ok, diga a eles que aceitamos. A audiência foi breve. Ambas as partes reconheceram o acordo. O juiz indeferiu o caso. Meu pai sentou-se à mesa da defesa, parecendo menor do que eu jamais o vira. Ele não olhou para mim uma única vez. Do lado de fora do tribunal, repórteres aguardavam. A história havia recebido atenção local suficiente para que eles quisessem comentários. Grace havia me preparado para isso. Senhorita Henderson, o que você acha do resultado de hoje? Perguntou um repórter, enfiando o microfone na minha cara. Estou aliviada que acabou. Eu nunca quis processar meu pai ou levar isso aos tribunais. Eu só queria contar a verdade sobre o que aconteceu. É tudo o que eu sempre quis. Seu pai está enfrentando acusações criminais por fraude em caridade. Você acha que o caso da igreja é justificado? Acredito que a igreja tem todo o direito de buscar a restituição de fundos obtidos de forma fraudulenta. Também acho que qualquer pessoa que diga precisar de ajuda deveria, na verdade, precisar de ajuda. Que mensagem você tem para outras pessoas em situações semelhantes? Parei pensando. Eu diria que família não é só uma questão de sangue. É uma questão de respeito, amor e apoio. E se você não está recebendo essas coisas, não tem problema se afastar. Você não deve lealdade às pessoas só porque é parente. Você merece mais do que ser usado. A entrevista terminou em 5 minutos, mas o clipe foi ao ar naquela noite no noticiário local. Meu celular explodiu de mensagens, algumas de apoio, outras de raiva, mas eu já não me importava mais com as que estavam com raiva. Eu tinha contado a minha verdade. As pessoas podiam aceitá-la ou não. 2 semanas depois, a casa foi vendida em leilão. O tio Gerald ligou para me contar. Foi vendida por mais do que o valor da hipoteca. Frank receberá cerca de $30.000 após as taxas e quitações. Isso é alguma coisa. Ele está se mudando para um parque de trailers nos arredores da cidade. Um quarto bem decadente. É tudo o que ele pode pagar. Senti aquela pontada de tristeza de novo, mas a ignorei. Como ele está? Ainda bebendo, ainda com raiva, ainda culpando você por tudo. Não acho que isso vá mudar. Provavelmente não. O caso da igreja seguiu adiante. Meu pai acabou se declarando culpado, com a pena reduzida, e foi condenado a 2 anos de liberdade condicional e a restituição integral dos $48.000. Ele teria que pagar por isso durante anos, provavelmente pelo resto da vida. Kenneth parou de me contatar completamente. Patrícia enviou um último e-mail. Espero que você esteja feliz. Você destruiu esta família. Apaguei sem responder, mas outros relacionamentos se fortaleceram. Julia e eu nos aproximamos, criando laços por meio de nossas experiências em comum. O tio Gerald entrava em contato regularmente, claramente tentando compensar anos de silêncio. Até alguns antigos amigos do meu pai entraram em contato para se desculpar por acreditarem na versão dele dos acontecimentos. 3 meses depois de tudo explodir, me ofereceram uma promoção no trabalho, melhor salário, mais responsabilidades, um escritório de canto com vista. Aceitei imediatamente. Fiona veio comemorar comigo. Fomos a um restaurante bacana, pedimos vinho e aproveitamos o momento. Aos novos começos, ela brindou. Para novos começos. Enquanto comíamos, reflete sobre tudo o que tinha acontecido, a dor, a traição, a exposição, as consequências. Tinha sido brutal. Mas eu sobrevivi. Mais do que sobrevivi, emergi mais forte, mais clara sobre quem eu era e o que eu merecia. 6 meses depois, encontrei meu pai pela última vez. Eu estava no supermercado novamente e lá estava ele, com uma aparência mais velha e desgastada. Ele me viu, mas não se aproximou. Em vez disso, virou-se e foi embora rapidamente, com os ombros curvados e o olhar baixo. Observei-o partir e não senti nada, nem raiva, nem satisfação, nem tristeza. Simplesmente nada. Ele se tornará um estranho para mim, alguém que eu conhecia. Naquela noite, peguei a caixa de fotos que eu havia olhado meses antes, as fotos da minha mãe, da família que éramos.
Passei um bom tempo olhando para elas, me despedindo do passado que eu carregava há tanto tempo. Então guardei a caixa e peguei meu laptop. Eu estava pensando em criar um blog, compartilhar minha história, talvez ajudar outras pessoas que estavam lidando com dinâmicas familiares tóxicas. Abri um documento em branco e comecei a digitar: meu nome é Leia, e estou aqui para dizer que não há problema em se afastar de pessoas que te machucam, mesmo que sejam da família. Meu pai nunca se recuperou do escândalo. Sua reputação na comunidade foi destruída para sempre. As pessoas que ele antes chamava de amigos pararam de falar com ele. Sua igreja, onde ele frequentava há 20 anos, o proibiu de participar dos cultos. Ele passou o período de liberdade condicional trabalhando em empregos que pagavam o salário mínimo para pagar a restituição, morando em um trailer deteriorado e bebendo o pouco dinheiro que lhe restava. Kenneth, furioso por perder o apoio financeiro do nosso pai, acabou cortando contato com ele também. O filho de ouro finalmente vira a verdade sobre o homem que havia defendido. Meu pai morreu sozinho 3 anos depois, de insuficiência hepática, resultado de anos de bebedeira. Não fui ao funeral. Eu já tinha me despedido. Quanto a mim, construí uma vida inteiramente minha. Mudei-me para um apartamento melhor com vista para as montanhas. Viajei para lugares com os quais só sonhava. Investi em mim mesma e terapia, hobbies, amizades recíprocas e saudáveis. Criei esse blog e ele cresceu além de tudo que eu imaginava, conectando-me a milhares de pessoas que passaram por traumas familiares semelhantes. Olhando para trás, para minha jornada de vingança, não sinto culpa nem arrependimento. Sinto liberdade. Às vezes, a coisa mais corajosa que você pode fazer é parar de deixar que as pessoas te diminuam. Às vezes, a coisa mais gentil que você pode fazer por si mesmo é se afastar daqueles que nunca verão o seu valor. Eu disse a verdade e a verdade me libertou.